quero falar, senador Cristóvão, sobre a minha perplexidade em relação à posição do nosso governo federal na questão do leilão de Libra. Eu, durante a última campanha eleitoral, fiquei empolgado com a nossa presidente Dilma Rousseff, quando ela, respondendo a algumas declarações dos principais assessores do José Serra, colocou no ar um VT, um videotape, no qual afirmava que a privatização da Petrobras ou dos campos do pré-sal eram um crime contra a nação. Eu redobrei os meus esforços na campanha da presidente Dilma. Mas eis que, de repente, não mais que de repente, tudo muda. E a presidente determina que o campo de Libra, o maior campo de petróleo conhecido no Brasil, talvez o maior campo de petróleo do planeta, seja leiloado. E exclui a Petrobras, exigindo uma participação de 15 bilhões de reais antecipadas, que seriam posteriormente diminuídas do custo de produção do petróleo. A sociedade civil protesta. Eu não consegui entender o leilão. Eu queria um debate no Congresso Nacional. Tentei fazer um debate na bancada do meu partido, no PMDB. Levei o Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Tive dificuldade de levar o debate à frente. De certa forma, o debate não se deu pela interferência pesada do líder do governo, que é do meu partido. Então, junto com o senador Pedro Simon e o senador Randolph, elaboramos um projeto de decreto legislativo para sustar o leilão de Libra. Ora, a mesa é do meu partido. O PMDB tem a presidência do Senado. Mas eis que mais uma surpresa surge, senador Cristóvão Buarque. A mesa distribui o projeto de decreto legislativo para 3 comissões. Distribui para 3 comissões. E na Comissão de Constituição e Justiça, me informa o senador Vital, que o líder do governo pede para ser o relator. Pede para ser o relator, o pedido é atendido e ele leva o projeto para casa e não devolve mais. O leilão de Libra será feito no próximo dia 23, se não me engano. Semana que vem, segunda ou terça-feira. E o projeto de decreto legislativo teria que passar por 3 comissões. E o relator não devolve o projeto, não faz a relatoria. Então, senador Cristóvão, o que eu vejo é que não se estão contrapondo aos argumentos que contrariam o leilão de Libra. Eles estão impedindo o debate. O governo, com a ajuda do meu partido, que tem a mesa do Congresso Nacional na mão, está impedindo que o Senado da República debata os argumentos favoráveis e contra. É a mesma atitude da nossa presidente. Ontem, ela assina um decreto determinando que o Exército Brasileiro seja mobilizado para impedir qualquer manifestação contra o leilão de Libra. É o Exército defendendo, então, a entrega do petróleo brasileiro, sem argumento. Não há argumento racional algum que justifique este leilão que preda o Brasil e compromete o nosso futuro. Tudo se suporta apenas, no meu entender, e não tenho nenhum motivo para pensar de outra maneira até agora, nem a presidente me deu um argumento, nem o ministro das Minas e Energias. Se suporta apenas nos 15 bilhões de reais para viabilizar o superávit primário. Uma antecipação, uma espécie de um empréstimo. E o Brasil perde o leilão. A presidenta da Petrobras veio a uma das comissões
E, implícita ou explicitamente, conforme preferirem os senhores senadores na interpretação que possam fazer, disse que não entendia por que se estava fazendo leilão e que não havia empresa no Brasil mais capacitada para explorar Libra do que a Petrobras. Estamos com o Exército na rua numa espécie de um pinochetaço para impedir manifestações. Então, de repente, senador, na ausência do debate no Congresso Nacional, na ausência do contraditório para a discussão das argumentações, eu vejo que a única manifestação de saúde cívica no Brasil está nas ruas. A manifestação do povo nas ruas. Não dos predadores do tal do Black Bloc, que se comportam de uma forma boba, estúpida, intolerável. Mas a manifestação de saúde está nas ruas com a juventude, com os sindicatos. E o governo não quer discutir nada, vai leiloar de qualquer forma e convoca o Exército Brasileiro para isso. Fica aqui patente, senador Cristóvão, a minha indignação contra isso. Estão nos sonegando a oportunidade do debate. É um comportamento semelhante ao comportamento do Pinochet. Isto não significa, senador Cristóvão, que o nosso governo não tenha algumas atitudes que nós devamos apoiar. Por exemplo, a manutenção das políticas sociais. Mas agora parece que se reverte tudo. Sinalizam com o aumento dos juros, fazendo o jogo do mercado, pressionados pelo mercado, vão desistindo das políticas sociais. Talvez eu esteja enganado, mas eu vejo uma sensível mudança de comportamento do nosso atual governo para o período em que o presidente Lula foi presidente da República. Não que o Lula não tenha cometido erros, todos nós cometemos erros. Somos passíveis e falíveis de erros, passíveis de erros e extremamente falíveis como pessoas humanas na condução de uma administração pública. Mas eu estou muito preocupado com o leilão de Libra. Ontem, entrei com uma representação junto ao Ministério Público Federal. E pelo telefone, para que ela não se perdesse, como aconteceu com a mesa do Senado, com o meu projeto de decreto legislativo, meu, do senador Simão e do senador Randolph, liguei para o procurador-geral Janot para dizer a ele que tinha entrado com a representação, que ela estava protocolada, para evitar que amanhã depois dissessem que ela foi extemporânea e que o Ministério Público não teve dela conhecimento. Além disso, no meu gabinete preparamos uma ação popular com a ajuda do Dr. Comparato e do Dalmo Dallari. Esta ação está sendo ajuizada ontem e hoje no Paraná. Muito bem, nós não nos omitimos. Fizemos o que tínhamos que fazer. Mas o Senado da República, com um leilão na segunda ou na terça-feira, designar 3 comissões para examinar um decreto legislativo e o líder do governo pedir para ser relator e levar o projeto para casa, nos negando o contraditório, impossibilitando a discussão, é uma coisa realmente inusitada que mostra que o Senado da República está doente, porque a saúde é o contraditório, é a vitalidade, é a discussão. Nós estamos doentes e a saúde se manifesta nas ruas das principais cidades do Brasil. Senador Cristóvão, levanta o microfone para uma parte que eu concedo com o máximo prazer. Senador, eu estava pegando aqui umas informações mais detalhadas para poder fazer meu comentário à sua fala. Vou correr o risco de dizer, como está na minha cabeça, sem ter tido tempo de checar plenamente. Eu vejo 4 grandes problemas nesse leilão que o senhor está trazendo aqui e tem sido um batalhador. Primeiro, é que o governo não ouve. Apesar das manifestações, apesar da presidenta de vez em quando ir para a rua e parabenizar os que estão ir para a tribuna e parabenizar os que estão na rua, apesar de dizer que eles estão reivindicando porque receberam tanto que querem mais,
o que às vezes me parece que é um deboche com os professores que estão na rua, apesar de dizer que é preciso ouvir as ruas, não está ouvindo, porque há um clamor. Há um clamor das pessoas conscientes em relação a, pelo menos, estudar melhor esse leilão. Então, esse é o primeiro ponto, não houve. O segundo é que toca em um símbolo, que é a Petrobras. A Petrobras não é apenas uma empresa como a Exxon, como a British Petroleum, não. Aqui a Petrobras é um símbolo de luta do povo na rua. A Petrobras não foi feita de cima para baixo. A Petrobras foi uma conquista do povo brasileiro. E o povo tem que ser respeitado. Além disso, é hoje uma empresa fundamental para o futuro, por causa das nossas reservas crescentes. Aliás, se não fosse a Petrobras, o Brasil seria considerado um país sem petróleo. A Petrobras que vem descobrindo o petróleo. Está se brincando com o símbolo, na medida em que pode se entregar o maior de todos os mananciais que nós temos para grupos externos, deixando a Petrobras com a participação minoritária. Terceiro, é que está se mexendo com o símbolo que é o Exército Brasileiro. O Exército é para enfrentar a guerra. O Exército é para enfrentar o que antigamente chamava o truste do petróleo, e não para proteger que empresas estrangeiras venham aqui se apropriar do nosso petróleo. E o Exército sendo usado para quê? Para impedir manifestações. Isso cheira muito há poucos anos atrás, nós lutando contra o Exército nas mãos de ditadores, impedindo manifestações na rua. Hoje eles chamam para proteger o leilão. Amanhã vão chamar para proteger as vidraças dos bancos. E o Exército vai chegar um dia que, resistindo às pressões dos manifestantes, dá um tiro. E o Exército que mata jovens do seu próprio país perde toda a razão de ser. Toda a razão de ser. Exército é para enfrentar inimigos estrangeiros, não para enfrentar brasileiros. Agora, tem um outro que está sendo esquecido por muitas pessoas. É que a presidenta falou, insistiu, mandou um projeto de lei, embora eu já tivesse dado entrada aqui algum, o Tasso Gereissati junto comigo, o Aloysio, todos nós tivéssemos entrado em projeto para que o royalties do petróleo fosse para a educação. Ela passou por cima e, felizmente, foi bom, porque assim se aprovou rapidamente, senão o PT teria ficado contra, se fosse de autoria nossa, e aprovou-se o royalties do petróleo. Mas pelo que eu imagino, e estava nesse momento tentando aperfeiçoar isso, neste caso, os royalties do petróleo, eles viram bônus de assinatura. E poderão até ir para a educação daqui a 15, 20 anos. Até lá, esse dinheiro vai ficar para o superávit fiscal. Ou seja, ela está usando o Exército para proteger a tomada de recursos que pertencem à Petrobras, impedindo o povo de se manifestar para não cumprir plenamente a própria lei que ela tomou iniciativa dos royalties do petróleo irem para a educação. E para concluir, o quinto ponto é o autoritarismo das direções do Senado, diante da sua proposta. É inadmissível que o Senado tenha engavetado o seu pedido para que nós analisássemos aqui, e o seu pedido não é nem para ficar contra para sempre, é para analisar. E numa gaveta com 3 fechaduras, porque ele foi enviado para 3 comissões. E o líder do governo pede para ser o relator, leva para casa e não entrega, impedindo a discussão. Eu me ofereço para, junto com o senhor, fazermos alguma representação à direção da nossa casa, dizendo que o que se está fazendo ao impedir o debate disso, antes do leilão, é quase que um crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria, porque é o debate que essa casa tem que fazer diante de algo tão importante para o futuro do Brasil. E desrespeitando algo tão importante do passado do Brasil. E conspurcando a imagem de uma das coisas que deveria ser sagradas no Brasil, que são suas Forças Armadas. E negando que
esse dinheiro vá para o royalties do petróleo, conforme a própria lei que ela determinou. Eu creio que, diante de tudo isso, fica uma profunda frustração e ainda maior preocupação. Se continuarmos sendo administrados dessa maneira, sem ouvir, usando o exército contra o povo, para proteger leilão em que estrangeiros vão receber o nosso petróleo, sem mandar o dinheiro para onde deveria, que é a educação, eu não vejo um bom futuro para o Brasil. Por isso, felizmente, tem vozes como a sua se levantando contra esse tipo de coisa. Senador, o nosso protesto não é o protesto dos back blocs. Nós não estamos quebrando o patrimônio público irrefletidamente nas ruas. Mas eu faço aqui da tribuna do Senado um apelo. Ainda nesta manhã, nós vamos publicar na minha página na internet, robertorequião.com.br, a íntegra da ação popular e do pedido de tutela antecipada. E vou utilizar também o Twitter para divulgar a página e viabilizar o acesso. Utilizarei também o Facebook. E eu peço a quem nos assiste nesse momento pela nossa televisão e pela nossa rádio apoio. Vamos divulgar os argumentos, a informação tem que ser passada para a população. O que o governo está tentando é impedir a informação e utilizar o exército para impor aquilo que racional e logicamente ele não pode demonstrar, não pode convencer a sociedade civil. É um absurdo o que nós estamos fazendo. E eu repito, acreditei na presidente Dilma quando ela, num videotape na televisão, dizia que era um crime o que o principal assessor do seu opositor José Serra propunha: a privatização da Petrobras e a privatização do pré-sal. Eu acreditei e continuo acreditando. Não sei o que aconteceu com a presidente agora, mas eu vi a sua cara satisfeita na televisão ontem, quando assinava um decreto determinando que o Exército Brasileiro fosse defender o entreguismo, garantir o leilão, impedir o protesto popular, ao invés de argumentos, balas de fuzil. É o 762, calibre 762, que vai justificar a entrega do petróleo brasileiro? Senador, eu tenho que admitir que nós podemos estar errados. De repente, o governo está vendo alguma coisa que nós não estamos vendo. A nossa presidente deve ter uma lucidez extraordinária que supere qualquer entendimento que nós possamos ter. Mas a fuga do debate é a negação do argumento. É através de razões inconfessáveis que esse leilão está sendo feito. Logo mais, antes do meio-dia, na minha página, robertorequião.com.br, a íntegra da ação popular. E eu, pelo Twitter e pelo Facebook, estarei divulgando também. Não é black bloc refletido que resolve isso. É informação, argumentação sólida, debate aberto, é o contraditório no país. Não é com pinochetaço que se resolve a questão do petróleo no Brasil.